E o tema que eu quero te dar é oração da virada. Diga comigo, oração da virada. Olhe bem para mim, escute isso. A oração da virada é uma oração que sobe ao santo templo, que sobe ao trono de Deus. A oração da virada é o que muda a história de uma mulher, é que muda a história de um homem. A oração da virada é que muda a história de um casal, de uma família, de uma cidade, de uma nação. Digo amém. A oração da virada é a que salva uma vida. E uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Digo amém. É a que faz o Senhor Deus dar ordens até a natureza, se for necessário, em seu favor. Uma oração que sai das entranhas do coração, da alma de um homem, da alma de uma mulher, mexe até com as estruturas naturais, se assim se fizer necessário. É a que põe a terra firme, de novo, debaixo dos seus e dos meus pés. Talvez você chegou aqui, talvez você não foi à igreja este ano uma vez. Talvez você passou por dificuldades e momentos que só você e Deus sabem. Esses 366 dias, porque 2020 foi um ano bissexto, está sendo um ano bissexto, um dia a mais. Talvez você sofreu perdas que você nunca sofreu. Talvez você tinha uma expectativa que não foi superada. E provavelmente você teve um ano muito, mas muito abençoado. O fato é que eu creio que todos nós, que sentimos um pouco como Jonas sentiu, dentro do útero, de um ventre de um grande peixe, o útero não, um ventre do grande peixe, eu penso que muitos de nós assim também passamos. Eu e você começamos 2020, feliz 2020, feliz ano novo. Talvez eu e você começamos o ano cheio de expectativas, como eu comecei, graças a Deus, Deus concluiu. Estávamos cheios de domínio pessoal, sonhos, vontades, como eu creio que você deve continuar. Mas quando de repente, março desse ano, chegou a notícia no mundo e de maneira também no Brasil, uma praga chamada Covid-19. Uma palavra chamada pandemia, que era pouco conhecido no seu vocabulário, e você começou a se acostumar e começou a se envolver também diante dessa catástrofe que a Terra tem sofrido, o Brasil tem sofrido. Infelizmente, mais de 193 mil brasileiros até então perderam a sua vida só com essa enfermidade. Talvez você começou o ano com perdas, talvez perdeu o emprego, talvez perdeu a família, talvez perdeu um rim, talvez perdeu os cabelos, talvez perdeu terra, bens, entes queridos, amigos, enfim. O fato é que você está aqui, firme e forte na presença do Senhor. Digo amém. Normalmente vem uma pergunta, a gente fala assim, de quem é a culpa? Eu te garanto que a culpa não é e nunca foi de Deus. Agora não é hora de perguntar de quem é a culpa. Agora é hora de você e eu pararmos e dizer, Senhor, qual é a oração da virada na minha vida? Porque, irmãos, talvez sua vida esteja muito boa, mas ela pode melhorar. E eu tenho certeza que os ares do novo ano sempre traz uma expectativa de paz, de esperança, de recomeço, de alegria, de conquistas. Mas escute, nós não podemos permitir daqui 1 hora e poucos minutos virar o ano e a vida continuar a mesma vidinha de sempre. Não. Olhe para mim e escute isso. Deus quer que você tenha uma virada realmente de vida. Quantos precisam e quer, digam amém. Virar o calendário é fácil. Começar o primeiro minuto do novo ano, 1º de janeiro de 2021, é questão de esperar. Mas olhe para mim, escute, Deus te trouxe aqui, porque Ele quer que você entenda que Ele tem uma virada de vida transformadora sobre a sua vida. Digo amém. Ei mulher, mãe, esposa, ei marido, provedor do lar, ei cristão, ei, você que está longe de Deus, ei você que
teve várias oportunidades. E Deus te coloca aqui dentro para dizer: filho, existe uma oração que transforma a vida de qualquer pessoa nessa terra. Digo amém. E hoje eu quero que você saia daqui com algumas orações. Aliás, essa oração, a oração da virada. Pastor, eu preciso de uma oração para mudar. Sabe esse casamento mais ou menos? Sabe essa vida mais ou menos? Sabe essa luta com a enfermidade? Sabe esse problema financeiro? Sabe essa dificuldade de empreender? Sabe essa frieza espiritual? Sabe, amado, essa boca que questiona e reclama mais do que agradece? Escute, hoje Deus nos reúne aqui para celebrarmos, mas também para refletir e dizer: Senhor, eu preciso fazer uma oração na minha vida, que de fato seja uma oração de virada radical na minha vida. Eu preciso, eu reconheço. Tem algum corajoso que reconhece que precisa de uma oração de virada? Levante uma das mãos, deixa eu ver. Levanta a tua mão para os céus e fala: Senhor, esse aqui é um filho que precisa de transformações na vida. Ei, amados, o ano vai começar. E você? E a sua família? E essa cidade? A igreja de Jesus? Ei, escute, Jesus está dizendo: tem uma oração da virada que transforma a vida de qualquer um de nós. E eu quero que você anote no seu coração algumas, eu diria, atitudes reais que vão funcionar para esse novo ano que está chegando. A primeira, anote no teu coração. A Bíblia diz claramente que Jonas, ele recebe um chamado de Deus e ele desobedece o chamado. Você conhece a história. Ele se desvia do caminho e ele vai parar no ventre de um grande peixe. Devia ser um peixe enorme, porque cabia um homem lá dentro. Era um peixe enorme, não temos dúvida. E esse Jonas diz: quando desfalecia em mim, ou seja, quando eu estava morrendo, a minha alma estava se acabando, a minha luz estava se apagando, então lembrei-me de Deus, lembrei-me do Senhor. Entrou então diante de Deus, através de quê? Da oração. Diga comigo, oração. Jonas entrou na presença de Deus, de que maneira? Oração. Como é que você está com a sua oração? Hoje eu quero que você receba no seu coração a oração da virada. E a primeira atitude, anote aí, é que você tem que fazer uma oração. Eu vou chamar aqui, pra você entender o texto, uma oração de dentro do peixe. Diga comigo, uma oração de dentro do peixe. Pastor, o senhor está dizendo que eu vou ter que entrar num peixe para fazer uma oração? Eu quero que você entenda o contexto e o texto. Jonas estava se acabando, morrendo, sem direção, sem solução. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha cônjuge, não tinha irmão, não tinha pastor, não tinha líder, não tinha ninguém que pudesse socorrê-lo naquele momento. E ele abre a sua boca e diz: de dentro desse abismo que eu estou. Porque imagina um homem dentro de um grande peixe, o grande peixe dentro do mar. Certamente ele estava numa bolha de ar dentro desse grande peixe, para ter sobrevivido ali, estar respirando. E a primeira coisa que Deus te fala nessa noite é que você tem que fazer uma oração de dentro do peixe. Digo amém. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Digo amém. Olha o que Jonas disse, escute, acompanhe comigo. A oração dele: em meu desespero clamei ao Senhor do ventre da morte. Gritei por socorro, jogaste-me nas profundezas, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim e fui expulso da tua presença. Águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, águas marinhas se enrolaram, algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. Fui aprisionado com as tranças debaixo da terra. Alguém pode dizer misericórdia? Ei, olhe para mim, escute. Essa foi a oração de um homem que precisa de uma virada na vida. Esse homem estava nas profundezas dos mares, dentro de um grande peixe, dentro de uma bolha de ar. A Bíblia diz que as algas trançavam-lhe o pescoço. Imagina a agitação daquele peixe, o desespero daquele homem. Deus está dizendo: tem que ser uma oração, irmão, que sai daí de dentro. Desculpa, mas essa oração: Deus, me dá um feliz ano novo.
Ó Senhor, irmão, recebe aí feliz ano novo, glória a Deus. Yes, ô irmão. Na boa, Deus quer muito mais de nós. Uma oração que sai de dentro da alma, digo amém. Não há nada mais poderoso que uma oração feita com um coração quebrantado. Senhor, salva a minha família. Senhor, salva o meu marido. Salva a minha esposa. Salva os meus filhos. Senhor, salva a cidade que eu moro. Senhor, tem misericórdia de mim porque eu estou fraco na fé. Senhor, eu não aguento mais dívidas. Eu não aguento mais ficar em UTIs. Eu não aguento mais sofrer. Eu não aguento mais enterrar os meus entes queridos. Senhor, socorre-me. Uma oração da alma. Sabe, irmãos, Deus nos une nessa noite para dizer: filho, há uma oração da virada. Tem muita gente agora passando virada na televisão. Tem gente agora passando a virada que nem vai ver de tão embriagados que estão. Tem muitas pessoas passando virada agora com a mulher que não é dele, com o homem que não é dela. Estão agora profundamente mergulhados no abismo. Mas glória a Deus que Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: filho, é hora de orar e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Diga comigo: a aflição. Diga forte: a aflição é a prensa de onde sai a oração da virada. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para nós. Fala comigo: feliz ano novo. Fácil. Todas as mensagens no celular. Feliz ano novo e seja próspero em 2021. Quem não quer? Mas olhe para mim, escute. Tem uma oração que você precisa fazer hoje, eu digo amém. Diga glória a Deus. Havia uma mulher chamada Ana, casada. O sonho dela era ter filhos. Ela era estéril. A Bíblia diz isso lá em 1 Samuel. Olha o que diz. Ano após ano, aquela mulher chamada Ana era humilhada. Diga comigo: humilhada. Com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. O versículo 11 de 1 Samuel diz assim: fez Ana um voto diante de Deus, uma oração da alma, talvez num culto da virada como esse, talvez numa mudança de ano. E diz a palavra, ela diz: ó Deus dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva. Ela não estava pedindo carne para comer. E ela continua dizendo: e se tu me der um filho, então esse filho que o Senhor me der, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Digo amém. O que aconteceu com Ana? Foi num culto como esse, um culto, ela viu o culto, a Bíblia diz que ela foi, e ela entrou de maneira diferente diante de Deus, e clamou dizendo: Senhor, qual é o seu problema? Vocês lembram da história de Bartimeu? Qual era o grande peixe? Qual era o problema daquele homem chamado Bartimeu? Chamado não, era um apelido. Homem que nem pai tinha. Era um homem. A Bíblia diz que ele tinha um problema de cegueira, que ele começou a ser mendigo. Diga comigo: mendigar o pão. Me dá umas molinhas, pelo amor de Deus. E qual foi a oração desse homem que mudou a história dele? Jesus estava passando e ele abre a boca e diz bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, foi tão forte essa oração que Jesus parou. Diga glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus curou aquele homem. O peixe de Bartimeu era a cegueira. O peixe da mulher do fluxo de sangue, uma mulher que ficou 12 anos menstruada, sangrando dia e noite. 12 anos, não é 2 dias não, irmãos. Anêmica, cheirava mal, porque sangue traz odor ruim. A Bíblia diz que não tinha mais nada, não tinha recurso, ninguém lhe dava nada. Não fala do marido, não fala da família, provavelmente o rejeitou. Uma mulher que não tinha recurso, uma mulher que não tinha mais expectativa de vida, estava morrendo, sangrando. Esse era o grande peixe daquela mulher, aquela doença que lhe destruía. Mas ela ficou sabendo que Jesus ia passar, diga glória a Deus. E ela falou: se eu pelo menos tocar no vestido de Jesus, na orla das vestes do Senhor, eu vou ser curada. Ou seja, a oração dela
Foi uma oração que estremeceu os céus, irmãos. Quem está entendendo, diga amém. Quem está comigo, diga glória a Deus. Qual é a tua oração, ei? É isso que você quer, irmão? O vício te domina? Vontade de morrer? Não. Tem mais? Quem quer mais, diga amém. O peixe do grande, o grande Jó, autor de composições de músicas, uma história belíssima. Segundo a teologia, o primeiro livro escrito, o livro de Jó. O peixe de Jó foi a perda total. A Bíblia diz que ele perdeu. Perdeu o que, gente? A Bíblia diz assim, presta atenção, Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor, porque ele perdeu família, os filhos morreram, perdeu dinheiro, perdeu amigos, perdeu saúde. Alguém diz misericórdia? Alguém diz misericórdia? Aí Jó, presta atenção o que ele faz. Então respondeu Jó a Deus: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me. Olha, irmãos, olha que virada. A Bíblia diz: escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Pastor, o patriarca, o Jó, o homem mais rico do Oriente. Chegou uma hora que ele fez uma oração para mudar a história. Chegou uma hora que ele fez uma oração para dizer: Jesus, Deus, Senhor, o que eu faço? Mais um ano está às portas. Ah, pastor, o ano ímpar eu dou sorte. Irmão, para com isso. Ano par, o ano ímpar. Você tem que ter um ano com Deus, um ano com Jesus, um ano com o Espírito Santo. Tem mais. O peixe de Jacó, o grande Jacó, fundador da nação de Israel. O peixe de Jacó era a maldição do calcanhar. O homem que se sentia rejeitado, humilhado, desprezado, ninguém lhe dava nada. Ser o último a nascer, não ser amado do seu pai. Até que um dia ele lutou com o próprio Deus. A Bíblia diz que ele lutou com o anjo de Deus e não soltou até receber a bênção. Ele clamou e disse: Deus, tem misericórdia, eu não aguento ser rejeitado, eu não aguento ser desprezado, solidão, perder. Diga comigo: oração da virada. Diga forte: a oração da virada vai mudar a minha história. Quem crê, diga amém. Você pode aplaudir Jesus por isso? Você pode dar um glória a Jesus? Segundo, anote: a oração da virada é quando a vida está apagando. A oração da virada é quando a sua vida está apagando. Versículo 7 do capítulo 2 diz assim: quando a minha vida já se apagava, a minha oração subiu. No dia 25 de julho de 2007, a vida de toda a minha família estava apagando num grande acidente automobilístico. Por muito menos todos morrem. Mas naquele momento, oh glória, de dentro daquela ambulância, tudo quebrado, maxilar deslocado, sem saber dos filhos, eu falei: Deus, não me deixe morrer e nenhum dos meus filhos morrerem. E onde eu estiver, eu vou te agradecer, vou pregar o evangelho e jamais vou reclamar. Diga glória a Deus. A vida estava apagando, mas o Senhor ouviu o meu clamor. Tem muitas vidas aqui se apagando e não estão percebendo, não estão entendendo. Mas Deus te trouxe aqui hoje, diga glória a Deus. Vida apagada é quando a vida perde o brilho. Vida apagada não tem mais luz, não tem mais graça, não tem mais prazer, vive por viver. Tudo fica escuro, perde o brilho nos olhos, as palavras perdem o brilho. Olhe para mim, irmãos,
Dá tempo a gente fazer a oração da virada e dizer: Senhor, eu não quero que minha vida apague. Eu não quero que minha família apague. Eu não quero passar pela terra e ser mais um, não. Hoje vai ter oração de virada para transformar a minha vida. Digo amém. Lembra de um rei chamado Ezequias? Quem já ouviu falar, digo amém. Ele estava apagando. A Bíblia diz que o profeta chegou e falou assim: ei, rei, arruma a tua casa que você vai morrer. Daqui uns dias. Talvez não dê tempo nem um ano acabar. Talvez não dê tempo nem você viver sua vida. Vai ser sucumbida. Preste atenção. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 20. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor. Quem tem ouvido, diga amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Digam misericórdia. Então virou Ezequias o rosto para a parede e a Bíblia diz que ele orou ao Senhor. Talvez você vai ter que dizer: Deus, eu tenho que fazer uma oração da virada. E ele disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Então chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, preste atenção nisso, veio a ele a palavra de Deus dizendo: profeta, volta ao rei Ezequias, príncipe do meu povo, e manda dizer para ele: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração. Digo amém. Ele diz mais: vi as tuas lágrimas, e eis que te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias mais 15 anos de vida. Digo amém. Preste atenção, irmão. Deus está aqui hoje. Não é passar o ano, não é uma virada de ano, é uma oração de virada de vida. Irmãos, Deus deu a ele mais 15. A vida está na mão de quem? Eu não tenho dúvida que a tristeza chegou em muitos lares, mas eu não tenho dúvida de afirmar que partiram aqueles que Deus quis. Posso ouvir um amém? Terceiro e último, para a gente orar. Qual é a oração da virada, pastor, que Deus quer que eu faça nesse último dia do ano? A oração que você faz de dentro do peixe, ou seja, com o coração quebrantado. A oração quando você percebe que tudo está se apagando e as coisas parecem que não estão funcionando. E último, quando nos lembramos de... aponta para o céu, diga: eu estou me lembrando de Deus. Você sabia que muita gente se lembrou de Deus hoje? Olha o que o texto diz em Jonas capítulo 2, versículo 7. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Deus. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Irmãos, sabe por que você está me ouvindo, vendo, e esse coração batendo 70 vezes por minuto num corpo saudável? Porque Deus se lembra de você toda hora, todo instante, todo segundo. Põe a mão no seu coração, sente a batida, e eu vou traduzir o que está sendo dito com o seu coração batendo. Deus está te dizendo: estou contigo. Estou contigo, 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 estou contigo. E quando ele acelera, Deus diz mais rápido: estou contigo, estou contigo, estou contigo, estou contigo. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te, irmão, que você está aqui. Tudo que você tem vem dele, é para ele. Sem Jesus o homem não faz nada. Quantos agora não estão se lembrando do Senhor? Por isso Deus diz, quando nos lembramos de Deus, é uma oração diferente. Posso ouvir amém? Como é que se manifestou a lembrança na vida de Jonas? Que eu tiraria o nome dele e colocaria o seu.
em forma de oração, em forma de clamor, em forma de gritos, em forma de desespero, em forma de compromisso com Deus. Quando eu estava perto, sentindo a luz apagar, minha família toda no acidente, todos têm marcas, todos eles, nós somos 5. Dentro de uma ambulância eu fiz um compromisso, eu falei: Senhor, não me deixe morrer. Não me deixe, Senhor, acabar. E eu faço um voto, eu te prometo, aonde eu estiver, eu vou pregar o santo evangelho de Jesus. Eu cuidarei da minha família e não reclamarei de nada. Voto. Quando você se lembra de Deus, essa manifestação, irmãos, é quando você faz voto, é quando você faz oração, quando você clama, quando você chora, quando você assume compromisso. Só Deus pode te salvar. Não se engane. Não é o ano novo que vai te fazer melhor, é Deus que vai te fazer melhor. Digo amém. Você está comigo hoje? Jonas capítulo 2, verso 9, eu termino aqui. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e o peixe vomitou Jonas em terra firme. Digam amém. Aplauda esse Deus, porque Deus, quando viu a oração da virada, quando ele viu o clamor daquele homem, ele deu ordem àquele grande peixe: e cospe meu filho lá na praia. Não me pergunte como, eu só creio e imagino. O cara todo fedido, com fome, 3 dias nas trevas, 3 dias na escuridão. Mas ele fez uma oração, ele lembrou de Deus. Amigo, 2021 serão 365 dias, 52 semanas, 12 meses. Olhe para mim, o que você vai fazer com ele? Vou curtir a vida, pastor. Lembre-te de Deus. Lembre-se do Senhor. Pastor, eu sirvo Deus em casa. Então trabalhe em casa, estude em casa, passeie em casa, tira férias em casa. Não. Deus te chamou nessa noite para dizer: filho, nós precisamos fazer a oração da virada. Quem crê, diga amém.